as mudanças culturais elas se fazem a partir de pressões da sociedade, né? E que regula as profissões, né? Sem dúvida alguma, seja na demanda por serviços, mas também por comportamento. E professor, quais são os maiores riscos emocionais e profissionais para os veterinários hoje em dia? São aqueles ligados à saúde mental, porque eles estão imbricados com a questão da satisfação profissional, com diferentes agentes estressantes que são sociais, que pertencem à sociedade como um todo, mas existem aqueles inerentes, como eu ainda disse há pouco, à profissão. Então, até você é da área de produção, isso é falado pouco, porque todo mundo fala do burnout, da fadiga de compaixão, do clínico de animal de companhia. Mas o clínico do animal de produção, ou o médico veterinário, o zootecnista, médico veterinário e exotecnista que trabalha com produção animal, por vezes ele passa uma semana dirigindo com o seu carro, pouco interagindo com pessoas, ou se ele interage são pessoas não no mesmo status cultural seu, a interação é fragmentada, ou seja, vive momentos de muita solidão, de estresse, sozinho ele com ele mesmo. Então, existem relatos também de profissionais que atuam na sua área, por fatores, repito, inerentes à profissão, que têm agravos à saúde mental. Então, eu diria que no âmbito das universidades já passou da hora de nós provermos uma formação que permita essa autorregulação emocional, que permita ao jovem, ainda na universidade, saber como lidar com essas questões e saber reconhecer naqueles indivíduos que, por uma questão individual e do indivíduo, precisa de apoio psicológico, psiquiátrico, que seja encaminhado da forma mais correta. Ou seja, que não permita que essas situações culminem naquilo que é mais triste, que é um jovem terminar com a própria vida. Eu achei interessante há um tempo atrás, que é uma visão que eu ainda eu não tinha parado para pensar sobre, né? Eu recebi um e-mail de um seminário internacional que ia acontecer, em que ia ser discutido o impacto emocional da eutanásia de bovinos para os trabalhadores da fazenda. Porque principalmente quando a gente pensa em bovino de leite, aquele funcionário está ali lidando com aquele animal todos os dias, já conhece aquela vaca, já tem todo o acompanhamento, e aí de repente esse animal adoece, às vezes por questões realmente da saúde, por questões econômicas, ele acaba sendo eutanasiado, descartado, e os trabalhadores também têm que lidar com esse tipo de situação. Então são coisas para as quais às vezes a gente realmente não está muito atento, mas que tem um impacto importante, né? Eu acho que a gente tem conseguido, às vezes, puxar alguns conceitos, por exemplo, que vêm mais até de pequenos animais. Quando a gente pensa, por exemplo, na teoria do elo, né? Da questão da violência contra os animais, a gente sabe como é a violência a campo com animais de grande porte, como a vaca apanha, né? Como o cavalo apanha, como às vezes a doma é feita de forma violenta. Então, eu acho que é interessante a gente começar também a incentivar os alunos a terem esse olhar um pouco mais ampliado para o que esse tipo de comportamento significa em um âmbito maior, quando você pensa na família daquele funcionário, daquele domador, daquele tratador, né? O que isso pode estar representando ali em termos sociais também, né? Veja, Thaís, que esse seu comentário enseja, e foi por mim esquecido há pouco com a mudança cultural da profissão, foi a incorporação dos conceitos de bem-estar animal e de bem-estar único, quer dizer, bem-estar animal, bem-estar do profissional, de bem-estar único, mas particularmente o bem-estar animal, que colocou a profissão em outros rumos. Eu lhe falei que eu comecei com um concurso na disciplina de técnica operatória e nós ensinávamos técnica operatória em cães apreendidos pela prefeitura e todas essas questões. E isso mudou, felizmente, e essas abordagens mudaram. Então, veja que realmente as mudanças culturais elas se fazem a partir de pressões da sociedade, né? E que regula as profissões, né? Sem dúvida alguma, seja na demanda por serviços, mas também por comportamento. Existe essa questão da licença social, né? E com o crescimento, por exemplo, do veganismo e essa Sim. visão, né, que acaba impactando muito a minha área, das pessoas verem às vezes a produção animal como uma forma de exploração, a gente precisa realmente procurar formas cada vez melhores, né, de lidar com essa produção que é necessária, né, que Sim, sustenta e que alimenta milhões de pessoas, e também sim. pensar numa vida digna para esse animal, independente da destinação dele eventualmente ser um matadouro. Então, assim, são Você questões que veja a gente tem que estar atento.